Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 5, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, O Filho, herdeiro de todas as coisas. Terça-feira, ler com oração Hebreus 2,17, que diz: Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus como nosso sumo sacerdote. Para compreendermos a importância de Jesus como nosso sumo sacerdote, precisamos primeiramente saber quais são as suas características e funções. Leamos Hebreus 5:1, que diz: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. A primeira característica de um sumo sacerdote é o fato de ele ser constituído a favor dos homens para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados de todos os homens, visto que são pecadores. Assim, também o Senhor Jesus oferece sacrifícios por nós para que sejamos aceitos por Deus e tenhamos comunhão com Ele. A segunda característica está em Hebreus capítulo 5, versículo 2. Diz assim: E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Um sumo sacerdote precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, de quem erra. Por isso você não precisa ter medo de se achegar até Deus por se julgar um ignorante, uma pessoa que sempre erra nas coisas concernentes a Deus. Não se preocupe, porque você tem um sumo sacerdote que pode ajudá-lo nessas situações. Um sacerdote da ordem de Arão, por ser alguém rodeado de fraquezas, deve oferecer sacrifícios tanto pelos seus pecados quanto pelos pecados do povo. Assim também a liderança das igrejas deve reconhecer suas próprias fraquezas e condoer-se dos irmãos nos momentos que estiverem passando por dificuldades. Ao cuidarmos dos jovens, devemos comportar-nos da mesma forma. Reconheçamos que um dia fomos como eles e possivelmente já passamos pelos mesmos conflitos e cometemos as mesmas falhas. Sigamos o exemplo deixado por Jesus. O Senhor conhece nossas fraquezas. Por isso mesmo, diante de nossas falhas, tem sido misericordioso e fiel sumo sacerdote que insiste em nos conduzir a Deus. Ele não abre mão de mim nem de você. Por isso, não vamos abrir mão dos irmãos. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, se tornou o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Hebreus 4, 14 e 15 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse é o diferencial. Ele também foi tentado e também experimentou a fraqueza humana, mas passou por tudo isso sem pecado. Louvado seja o Senhor! Por isso a palavra nos encoraja, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos tal sumo sacerdote que pode nos ajudar a qualquer hora e em qualquer situação. Creia, confie. Agora podemos começar a compreender quem é o Filho de Deus. Percebemos que toda a obra de Deus foi feita pelo Filho. Ele criou o mundo e depois também a nova criação por meio de sua obra redentora aqui na terra. Graças a ele, depois de ascender aos céus, assentou-se à direita de Deus como nosso grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós para levar-nos à perfeição, para conduzir-nos à glória de Deus. Agora compreendemos por que o Pai concede tanta honra ao Filho nos versículos iniciais do livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho.
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Por mais que tenha havido tantos profetas de Deus no Antigo Testamento e ele tenha usado tantas maneiras de se comunicar com seu povo, agora seu falar é pelo Filho. Deus Pai constituiu o Filho, herdeiro de todas as coisas. Deus Pai honra absolutamente ao Filho. E você? Vamos crer e confiar em Jesus. O que significa dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote?